Olha o que tem de gente aqui em Teresina falando e reclamando desses bichinhos que incomodam. A gente brincou aqui falando de mo ou muriçoca. Mas a gente tá falando de um assunto muito sério, viu, gente? O médico infectologista Luciano Mourão hoje veio para tirar algumas dúvidas. Primeiro ele vai conversar com a gente se mudou alguma coisa do ano passado para cá, o que a gente tem que ficar atento e por que na verdade, às vezes a gente não entende os casos da dengue e a nova variante da doença dentro do país. Esse soro tipo 3, por que tem incomodado de uma certa forma, vamos entender melhor sobre esses assuntos. Porque a gente fala, mas parece que o povo está totalmente desinformado. Nós estamos desinformados. Bom dia. Bom dia, minha amiga. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você. E a gente aí podendo ajudar a tirar as dúvidas, fazer os esclarecimentos que a população precisa nesse momento aí de crescimento, né? Mais uma vez, já tivemos esse crescimento de 2024, desde 2023, e a expectativa esse ano é que tenhamos aí um número maior ainda de casos em virtude das chuvas. Então, lembrar que a dengue é uma arbovirose, é uma virose transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a chikungunya e zika vírus, tá certo? E ela tem 3 subtipos, 4 subtipos na realidade. Tem a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. São 4 tipos, né? E quando você tem, num curto intervalo de tempo, ou até ao mesmo tempo, 2 dengues por subtipos diferentes, vamos imaginar que eu seja picado pela fêmea do mosquito hoje e ela introduziu no meu organismo, durante a picada, o subtipo 1. Daqui a 2 dias eu estou num outro local e um outro mosquito me picou também e introduziu o tipo 3, por exemplo, ou o tipo 2. Então, no momento que você tem mais de um subtipo no seu organismo, isso aumenta a probabilidade de gravidade. E o tipo 3, por que nos preocupa? Porque a última vez que ele circulou aqui no Brasil foi há praticamente 17 anos. Nossa. Então, 2008, né? Esse tipo 3? Esse tipo 3. A última vez que ele circulou causando dengue no Brasil foi há aproximadamente 17 anos. O que é que isso quer dizer? Que as pessoas que têm de 17 anos para baixo não tiveram contato ainda com esse subtipo. Então eles não têm a chamada imunidade. Então vamos lá, você tocou num assunto que me interessa muito. Não sei te dizer, mas acredito que meu filho mais velho tinha uns 2, 3, 4 meses, não me recordo, eu tive dengue. Mas eu não sei, 23 anos, 24 anos, 22 anos atrás, mais ou menos, eu tive dengue. Essa dengue foi pesadíssima. Eu até viajei daqui de Teresina para Brasília e fiquei muito mal, de cama. Foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Algo que me colocou mesmo na cama. E com tosses muito fortes, eu tive uma dengue. Essa foi a dengue que eu tive naquela época. Seria a mesma dengue? Pode ter sido, né? Pode ter Muitos sido anos pela atrás. variante tipo 3. Foi uma época que muita gente estava com dengues e vários tipos de dengues naquela época. Quanto mais variantes estiver circulando, maior o risco de quê? De gravidade. Maior o risco de internação, maior o risco de ir para UTI e ir a óbito, de morrer. Quando você fala de alguém que teve a dengue, se torna mais perigoso, por exemplo, relacionada às dengues que podem acontecer, hemorrágica, porque passamos um bom tempo as pessoas dizendo, quem teve dengue, se tiver dengue de novo, corre um risco muito grande de ter a dengue hemorrágica. Você já ouviu falar nisso? Já. Na realidade é assim, se eu tiver, por exemplo, dengue do tipo 1, eu ficarei imunizado, tá certo? Então eu vou ter durante um certo período a imunidade contra aquela variante tipo 1. Mas se pouco tempo depois eu tiver a dengue pelo tipo 2, ou pelo tipo 3, ou também pelo tipo 4, isso já aumenta o risco de gravidade. Sim. Então, doutor, pode acontecer de eu ser picado por 4 mosquitos diferentes e cada um deles injetar no meu organismo uma variante e eu ter as 3 ou 4 variantes ao mesmo tempo? Infelizmente, sim.
Pode acontecer. O que é que os estudos já mostram? Que alguns desses mosquitos estão infectados não só por esta arbovirose que é a dengue, mas nós já tivemos casos de mosquitos que foram estudados e que lá no reparto sanguíneo dele, ou seja, no local que ele sugou o sangue dentro do corpo dele, foram encontrados 2 tipos de vírus de arbovirose. Por exemplo, dengue e chikungunya. Por exemplo, dengue e zika. Então, quando um mosquitinho pica a pessoa, ele pode, na realidade, passar o quê? 2 doenças ao mesmo tempo. Quando você fala dos tipos, você está falando de zika, chikungunya? O que você está falando? Eu estou falando dos tipos de arboviroses, Sim. que são doenças transmitidas pela picada de insetos, Certo. principalmente os mosquitos, né? Certo. Então, pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é o mais conhecido e que tem uma grande quantidade circulando aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, nós podemos destacar essas 3 doenças transmitidas. E é bom a gente explicar pra quem tá em dengue, casa. chikungunya e zika vírus. Só que a dengue, diferentemente, por exemplo, das outras 2, ela tem 4 subtipos que podem causar a dengue. Dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Nesse momento, qual é a mais perigosa? É a tipo 3. Por quê? Porque há muito tempo ela não circula aqui no nosso país. Então as pessoas jovens nunca tiveram contato com essa variante e aí elas não têm aquela defesa natural, o risco de maior gravidade. O que elas mais gostam? Como é que elas chegam mais próximos da gente? Por que ela, de tanto tempo atrás e agora ela está... Elas passam a circular de acordo com as pessoas que adoecem. Então, por exemplo, vamos supor que tenha um caso lá no Pará, né, que é um local que tem mais número maior de mosquitos e tal, floresta, e aí essa pessoa está infectada pelo vírus dengue tipo 3. E essa pessoa resolve viajar para outro estado. Então, chegando no outro estado, ela vai ser picada por um mosquito, esse mosquito vai se contaminar e ele vai sair espalhando pelas pessoas. E daí começa a proliferação. Então, só é preciso uma pessoa infectada por um dos subtipos, como acontece também na Covid, só precisa um, para que se espalhe rapidamente, porque a quantidade de mosquitos que nós temos, principalmente nesse período, que justifica o aumento devido ao acúmulo de água. E aí a gente começa também a chamar a atenção da população, porque também este inverno, estas chuvas, elas estão bem diferentes. Essa questão de chove, sol, dentro do que a gente está vivendo na atualidade, acaba chamando mais atenção ainda deles, né? É um facilitador, né? Porque as condições climáticas ajudam a proliferação da fêmea do mosquito Aedes aegypti, lembrando que o macho não pica, porque ele se alimenta de plantas, né? De seiva da planta, mas a fêmea ela precisa pôr os ovos em água parada e que não obrigatoriamente seja limpa. A gente já tem comprovação que numa água poluída, pouco poluída, também a fêmea consegue proliferar por seus ovos e a multiplicação é muito rápida, porque a quantidade de ovos que ela põe é extremamente elevada. E a gente estava agora há pouco brincando com a história da muriçoca, mas a gente tem que lembrar que as pessoas têm que entender melhor sobre essa questão de mosquitos, porque é impressionante, às vezes a olhos nus você não consegue enxergar e identificar o que é o que não é. É verdade. A gente precisa chamar a atenção da população relacionada a isso. E lembrar que outras doenças muito importantes, algumas delas que são endêmicas aqui no nosso estado, como é o caso do calazar, que é a leishmaniose, também é transmitida pela picada de um outro mosquito, né? Pequenininho, né? Isso. Vamos lembrar também da malária, que acontece muito aqui na região norte e nos alcança também, né? Que também é transmitida pela picada da fêmea de um mosquito. Então, você ter essa questão do conhecimento, da educação em relação à população, para que a comunidade ajude o setor público no intuito de não deixar a água estagnada, não deixar a água parada, cuidado com os vasos, cuidado com as bicas dos telhados. Geladeiras. Então, tudo que pode acumular água, você tem que ter cuidado, porque aquilo ali pode proliferar e pode levar a doença não só para a sua residência, mas para toda a sua comunidade. E, Luciano, uma das coisas que tem me preocupado muito dentro da nossa capital é a quantidade de casas para alugar e a quantidade de casas para vender.
Eu gostaria de aproveitar esse momento para chamar a atenção desses proprietários, para chamar a atenção dessa população. Que façam uma visita em seus terrenos, que façam uma visita em suas casas. Aqui é utilidade pública. A gente está falando de saúde, a gente tem que falar também de limpeza. Faça uma visita naquele local que você está esperando anos e anos que alguém vá lá alugar, anos e anos que alguém vá lá comprar. Você tem que fazer uma visita nesse seu local, por quê? De repente uma pessoa passa ali na calçada, joga um copo para dentro desse quintal, joga uma garrafa para dentro desse quintal, lá tem uma chuva, de repente lá naquela casa ficou algum objeto, naquele quintal, naquela área, a água vem, há quanto tempo aquela água está lá parada? O vizinho está cuidando da casa dele, mas será que esse que há anos não pisa os pés naquela casa, ele tem noção do que tem dentro daquela casa? Isso é uma responsabilidade e é algo que eu acho que muita gente não se atentou ainda. Não observou que há uma necessidade de se ter esse cuidado, porque você está cuidando do seu ambiente porque tem gente habitando lá. Mas e aqueles imóveis que não tem gente habitando? E aqueles locais que não tem ninguém que esteja morando? Isso é muito grave. E aí eu pego essa deixa da sua fala com relação aos terrenos baldios, né? Sim. Aqueles terrenos que a pessoa compra o terreno de repente para fazer um empreendimento, mura e deixa lá. E aí o povo, infelizmente, por uma questão cultural, né, errônea, chega e joga copo, joga garrafa, joga tudo naquele terreno baldio. Ou seja, essa questão dos lixões aqui na nossa cidade, né, que a gente espera que melhore, tá certo? Ela também corrobora, ela ajuda, ela amplifica os riscos de transmissão da doença. Por quê? Porque ali é o criadouro, né? Então a pessoa às vezes tem na sua casa lá que tá para alugar ou vai vender, aí bota lá uma piscina. Mas essa piscina não tem água, mas começa a chover. E essa água vai estar lá. E essa água vai ser o quê? Um foco. Então, temos que ter muito cuidado, muito zelo. As pessoas que moram próximas dessas casas que estão desocupadas de terrenos precisam comunicar ao serviço municipal. Sim. Tem que denunciar, por quê? Porque ali tem que ser vistoriado, porque a probabilidade de ser um foco é muito elevada. Quantos dias para que esse mosquito esteja ali para levar dengue para as pessoas? É muito rápido, né? É muito rápido. É questão de poucos dias, a gente já tem a desova, que é a postura dos ovos pela fêmea, e esses novos mosquitos vão eclodir desses ovos. É questão de poucos dias. E as fêmeas já vão sair em busca já de sangue de seres humanos, de animais de sangue quente, que a gente chama, que são mamíferos e aves, mas aí no caso o ser humano é que interessa para a questão da dengue, para poder buscar o sangue para também reproduzir, porque o ciclo de vida desses animais não é muito longo. Pronto, e aí a gente chama a atenção da população. Aqui dentro da nossa capital já tem gente infectada? Tem, já tem. Essa tipo 3? Os estudos estão sendo feitos, tá certo? É constante, né? Principalmente a Fundação Municipal, fazer esse trabalho de fiscalização. Tem um pessoal que faz o estudo dos subtipos, né? E a expectativa nossa é que sim, que já esteja circulando aqui. Por isso, os cuidados, né? Estão sendo redobrados. E esse trabalho que você faz, que o jornalismo faz de conscientização, eu considero primordial, de suma importância. Por quê? Porque tem gente que nem sabe que existem 4 tipos de vírus que podem causar a dengue. Imagine saber que o tipo 3 é o mais perigoso e é o que tem maior risco de gravidade. E aí eu quero alertar as pessoas mais uma vez para a questão dos sintomas, tá bom? Vamos lá. Então o que caracteriza, como eu vou saber a probabilidade de ser uma dengue? Então, febre, dor de cabeça, tá? Fraqueza, cansaço, dor no corpo todo, que a gente chama de mialgia, dor dentro do olho, que é um sinal muito característico de dengue, que diferencia de zika e chikungunya, tá certo? Pode dar náusea, vômito, diarreia, então são os sintomas mais comuns. É uma doença que promove a perda de sangue, então parte do líquido sanguíneo sai de dentro dos vasos e passa para fora dos vasos, causando uma diminuição do fluxo sanguíneo, o que vai acarretar o quê? O risco das hemorragias, porque você tem uma diminuição de plaquetas, que são responsáveis por esse processo. Então é por isso que a pessoa que tiver um desses sintomas que eu falei, ela tem primeiro repouso total, boa alimentação
e muita água, muito suco, muita água de coco, soro caseiro ou aquele soro de pacote que nós compramos em farmácia. Ou seja, muita hidratação. Isso evita a evolução para formas graves. É de suma importância. E aí o alerta mais importante agora. Quais são aqueles sinais que pedem obrigatoriamente que eu procure o atendimento médico, que eu procure o hospital, até uma UPA de urgência? Se a pessoa começar a sentir dores muito fortes na barriga, dores abdominais intensas, se ela começar a ter vômitos que não melhoram de jeito nenhum, eu bebo e vomito, eu tomo remédio e vomito, não tem melhora, se ela começar a ter sangramentos por mucosas, olho, nariz, boca, ouvido ou qualquer outra parte, ou se aparecerem pontinhos vermelhos na pele, nós chamamos de petequias. Então, esses são sinais que indicam a necessidade urgente de procurar atendimento médico. Muito bom você falar assim. E a gente, ao mesmo tempo, chama a atenção daquelas pessoas que não têm uma boa alimentação, que acabam não se cuidando também de uma forma preventiva. Porque se caso isso aconteça com você, de você ser picado pelo mosquito da dengue, e você não estiver com a sua imunidade boa, isso é um problema, né? Aumenta o risco. Então, preocupação. As pessoas que têm comorbidades, que têm doenças crônicas, as pessoas que têm a imunidade baixa, como os portadores do vírus HIV que estão na fase AIDS, as pessoas que usam corticoide por algum motivo, que o corticoide baixa a imunidade, a gestante, porque ela também tem uma baixa da imunidade, então ela também tem que ter essa preocupação, orientação com relação ao uso de telas, de mosquiteiro, de repelente, de usar uma roupa que possa cobrir mais o corpo para evitar a picada. Então, esse grupo de pessoas, tá? Idosos, né? Porque tem a imunidade também mais fragilizada. Então, esses grupos têm o risco de evoluir para formas graves com a maior probabilidade. Hoje nós estamos no dia 6 de fevereiro. Para chegar no carnaval é 2 pulos. Gostaria muito, não vou esperar, nós não esperamos o carnaval chegar para a gente falar sobre esse assunto. Mas nós sabemos que no carnaval vai haver multidão, mesmo que não aconteça carnaval, porque as pessoas passam a viajar. As pessoas têm as folgas e elas vão para viagens, não só aqui como para fora também. E aí quando você fala dessas pessoas que de uma certa forma levam o problema para outras cidades ou até mesmo naquele ambiente que está, é um alerta para que as pessoas fiquem atentas, né? Exatamente. E aí nós podemos fazer a fusão, né, dessa preocupação não só com as arboviroses, dengue, chikungunya e zika vírus, mas também com a Covid. Sim. Né? Nós sabemos que, por exemplo, agora em dezembro nós tivemos um acréscimo significativo no número de casos no Ceará, mais especificamente em Fortaleza, com mais de 54% dos casos. Nossa. E as pessoas que se dirigem, então, para esses locais, elas têm um risco real de serem infectadas e elas retornando para cá, elas se tornam um foco de disseminação. E podem trazer a doença pessoas mais jovens, com a imunidade mais forte, mas que vão conviver ou que moram próximas de pessoas que têm, por exemplo, doenças oncológicas, são portadores de algum tipo de câncer, estão debilitados, pessoas que são sequeladas de AVC, pessoas que são acamadas, então pessoas que têm a imunidade muito fragilizada. E aí essas pessoas têm um risco maior de serem contaminadas em virtude daquelas que viajaram e se infectaram em outro local. Muito bom a gente falar sobre esse assunto e a gente agradece a sua presença. Se você quiser levar mais algum tipo de informação para quem está assistindo o nosso programa, a gente agradece, Luciano, porque toda vez que você vem para o programa, só soma. E aí a gente chama a atenção de novo da população, que cuide da sua casa, cuide do seu ambiente. Eu acho que hoje é um momento para todos nós fazer aquela visitinha na nossa casa e observar aquela geladeira que você há muito tempo não puxa ela para dar uma olhadinha atrás, aquele ambiente que provavelmente já está com tempo que você não abre a portinha para ver como está, se não tem alguma aguinha lá ou se não está tendo algum tipo de vazamento. Às vezes você tem locais que estão com vazamento e você não observa. Então existem alguns pontos que não estão na sua vista, você não está vendo no dia a dia e talvez por causa da sua correria, às vezes você não tem tempo nem de lembrar. Hoje, com o Luciano Mourão aqui, é o dia. E lembrar que essa missão de cuidar da população, ela é uma missão dos 3 entes. Sim. Ente federal, estadual e municipal, que devem trabalhar em harmonia, tá? E a população também dar a sua contribuição. Tá sendo limpo? Continue você também Isso. fazendo a sua parte. Pelo amor de Deus, gente, que isso não vire uma rotina.
As pessoas precisam entender que aonde está sendo limpo, aquele local tem que permanecer limpo. Não você ter a rotina de achar que deve levar mais sujeira para aquele local. Pelo amor de Deus, vamos observar praças, vamos observar terrenos, terrenos até que você sabe que vai ser construída uma praça, mas que ainda não é uma praça, que aquilo não vira um lixão, que você tem a responsabilidade de ter educação. Pense no próximo, pense nas pessoas que você ama dentro da tua casa, pensa na tua vida. O que você não quer pra você não quer pros outros. E quando você faz sua parte, você tá fazendo a parte de todo mundo. As pessoas têm que ter mais educação. Isso eu falo pra mim, pra você, pra todos nós. A gente tem que ter essa conscientização, porque quando a gente age no todo, parece que as pessoas se conscientizam mais. E lixo, minha amiga, é um proliferador de doenças. Olha só. Não só mosquito, mas barata, rato, a mosca, agora a virose da mosca também está aí em crescimento, alastrando-se aqui por Teresina e cidades vizinhas. E lembrar que tem a vacinação da dengue, né? Aqui mesmo foi distribuída agora o Qdenga, que é uma vacina que foi produzida por japoneses, né? Uma farmacêutica japonesa, uma indústria, e que está sendo distribuído ainda de maneira tímida, infelizmente, né? Era para ter uma quantidade de doses bem maior, porque a doença vem crescendo muito, o número de casos está surpreendendo, né? E a gente espera que a chegada de mais vacinas, que são vacinas eficientes, possam aí reduzir o risco de gravidade e que as pessoas possam ter sua saúde resguardada e reservada. E esse é o papel do seu programa, você que sempre trabalha essas temáticas, né, que estão acontecendo aí no dia a dia da população, e eu acho que isso é extremamente importante para que as pessoas tenham também essa educação aqui através do seu programa. Obrigada, tá, Luciano? É sempre um prazer recebê-lo aqui, nem que seja para falar sobre esses assuntos que mexem com a gente, que são necessários. Obrigada. Quem quiser pode te acompanhar também, né? Pode, é um prazer estar aqui, né? Sempre que você me convida eu venho com muita alegria, né? Seja para falar da parte de saúde, seja para falar do Enem, né? Isso. Eu sempre estou aqui disponível e quem quiser acompanhar o Dr. Luciano Mourão, médico infectologista, o meu Instagram é Luciano Mourão 70. Podem falar comigo, eu respondo todo mundo. Lá eu passo o meu WhatsApp, quem tiver dúvidas eu também ajudo, porque eu acho que um dos papéis também do profissional médico é servir. E ele também tem um papel de docente, de educador, de estar passando conhecimento à população.